nós temos aí uma legislação que estabeleceu um programa especial de recuperação, de retomada do setor de eventos e turismo, tá? E nessa legislação, que é o chamado PERSE, tá? Esse programa, ele dá uma alíquota zero por 60 meses, ou seja, 5 anos de imposto de renda, contribuição sobre o lucro, PIS e COFINS. Olha só, 5 anos de alíquota zero dos principais tributos federais. E aí, beleza, essa legislação traz aí alíquota zero. Só que ela traz o quê? Algumas condições que são ilegais, né? Que ela exige lá um cadastro prévio, né, no Ministério do Turismo, cadastro, por exemplo. Isso é ilegal, tá? Isso é ilegal. Então, isso é uma coisa nova, tá? E que se aplica para quem? Se aplica para várias empresas do setor aí do turismo. Dentre elas, né, você pode até falar, mas isso não é turismo, isso não é evento. Mas tem uma listinha lá de códigos de empresas, tá? De atividades, os quinais. E lá fala bares, restaurantes e similares. Então, por exemplo, tudo quanto é bar e restaurante, essa tese se aplica, né? E é uma coisa nova, surgiu agora, recentemente, tá? Apesar dessa lei ser um pouquinho antiga, né? Esse benefício surgiu um pouquinho antiga, né? 2021 a gente está falando que é antigo, né? Mas surgiu agora. Bares, restaurantes, lanchonetes. Exatamente, Larissa. Exatamente. Então, uma coisa, o que eu estou querendo aqui neste momento falar para vocês? Que existe. Qual o número da lei? Deixa eu ver se eu estou aqui com o número da lei. Peraí. Eliane, né? Porque eu não gravo, por isso não precisam gravar de cabeça. Eu não gravo número de lei, salvo aquele que eu uso muito, de cabeça. É a lei, anota aí. Caneta e papel, tá? Precisa anotar. Lei 14.148 de 2021. Tá? Essa lei é uma tese nova. Uma tese nova. Isso! 14 mil. Faltou o número 1 aí, Larissa. Tá? E aí, Jack, inclusive, é nossa aluna do Você Tributarista. Jack, estou preparando. A gente vai ter um módulo novo lá no curso Você Tributarista. Surpresa. Ai, tô dando spoiler. Em que a gente tem essa aí. A Larissa tá falando que para o Simples não se aplica. Mas eu tive acesso a uma decisão judicial, inclusive de uma colega minha, em que ela conseguiu que se aplique. Exatamente, Larissa. Tá? Então, assim, em regra, a lei não fala nada do Simples, então não se aplicaria. Mas estamos tendo decisões favoráveis. Então, olha o nicho, né? Além de outras pessoas que estão relacionadas lá, mas, por exemplo, bares, restaurantes, lanchonetes, e inclusive do Simples Nacional. Claro que não é automático, precisa entrar com ação judicial, tá? Então, né, a gente tem aí uma tese nova a respeito deste assunto, tá bom? Então, assim, o que eu quis dizer com isso aqui? Eu tô querendo dizer que você vai precisar ver o que essa empresa exerce de atividade, tá? Então, você vai identificar o que ela exerce de atividade e você vai pegar, sim, uma lista de teses e sempre se atualizar essa lista, né? Tem uma lista de teses, mas ela vai estar sempre em constante atualização, né? E você vai aplicar isso daí, né? Então, vamos até olhando aqui os comentários de vocês para tentar ajudá-los, né? A Ivone aqui está falando, olha, de acordo com a portaria do Ministério da Economia, o PERSE é somente para empresas existentes até a data da publicação da lei. Ou seja, maio de 2021. Porém, a lei do PERSE não prevê essa limitação. Exato, Ivone. Então, a lei trouxe um benefício, que é uma alíquota zero. Ela não trouxe
limitações. Ah, é só para quem já existe no passado. Ah, é só para quem já tinha cadastro. Não, ela não trouxe essa limitação. Foi uma portaria que trouxe essa limitação. E que é, portanto, ilegal, né? Então, quando você tem, quando você entende, é isso que eu queria falar com vocês. Quando você entende a tese, né, fica muito mais fácil do que simplesmente você decorar, do que você falar, e aí, essa tese se aplica para mim ou não? Então, quando você entende, que é exatamente nesse caso aqui, né? Olha, eu tenho uma lei, que é essa lei 14.148 de 2021, que trouxe uma alíquota zero para empresas do turismo. A portaria deveria apenas indicar que tipo de atividades são essas. Mas veio uma portaria que não é lei e colocou condições. Ah, e só, né? Só quem já existia. Como assim só quem já existia? Não está isso na lei. Né? Além da desigualdade do problema que ia causar. Né? Nenhuma empresa nova mais consegue entrar no mercado, porque não consegue mais concorrer. Né? Ah, precisava ter um cadastro. A lei não fala isso. Não se aplica para o Simples Nacional. A lei nem fala que não se aplica. Ela não fala nem que sim, nem que não. Só que aí a gente cria um problema de concorrência. Então, por isso que estão saindo aí decisões judiciais favoráveis. Né? Então, é uma super oportunidade. Né? Já está aí, por exemplo, uma tese para bares e restaurantes.